Brasil, que vai nos brindar com uma palestra muito interessante, que tenho certeza que será de grande aprendizado para todos nós. Então, vamos serenando, acalmando e convidando os nossos benfeitores espirituais, da nossa Ame Pelotas, Bezerra de Menezes, toda Marlene Nobre, todos os amigos espirituais que estão sempre nos acompanhando, nos intuindo na nossa atividade, que eles acompanhem o nosso estudo de hoje, né? Serenando todo mundo, brindando com muitas discussões, estudos, aprendizados, e principalmente abençoando a nossa palestrante, a nossa amiga querida, Cristiane Assis. Muito obrigada por esse momento, agradecida, assim seja. Isso. Então, gente, assim, ó, eu conheço já a Cristiane Assis já de outros carnavais, por exemplo, dos Medinespes, né? Mas agora nós estamos trabalhando junto, alguns já sabem, né, que a gente está junto no departamento da AME Brasil. Tu sabes que a Marcia está me convidando desde 2021, Cristiane, mas agora eu aceitei e está sendo muito bom, está sendo muito bom. Legal. Ela é uma pessoa muito especial, né? Ela, Márcia, é maravilhosa. Não é maravilhosa. Então, assim, essa turma é tão querida, a Cristiane faz parte dessa turma. Então, eu vou apresentá-la. Tá? Ela teve, inclusive, no Medinesp. O pessoal que esteve lá acompanhou, né? A Juliana que está aí, a Alicia, a Paty. A Paty não conseguiu ir, mas a Alessandra acompanhou as atividades dela lá no Medinesp. Foi bastante gente da nossa turma. Sabe, da nossa turma foram, eu acho que 10 ou 11, viu, Cristiane? Foi bastante gente da nossa. Legal. Foi bem legal. Então, a Cristiane, ela é ginecologista e obstetra com área de atuação em medicina fetal, mestranda em Direito da Saúde na Unisanta, preceptora em obstetrícia para os alunos do quinto ano da Faculdade de Medicina da UNAERP, que é campus de Guarujá, na maternidade do Hospital Guilherme Álvaro, e autora do livro Gestação Encontro entre Almas. Muitas pessoas compraram o teu livro. Que bom. Eu, inclusive, já até li, estou na metade, então li muito bom. Comprei o teu, comprei do Domingues e comprei o da, claro, da Márcia, maravilhoso, né? Então, é maravilhoso. Então, minha querida, tudo contigo aí, fica bem à vontade, está em família aqui. Bom, queridos, eu agradeço imensamente a oportunidade, assim, quando a gente se reúne para falar do que a gente ama e coloca acima de tudo isso Jesus, não tem como a coisa ser ruim. Eu vou compartilhar a tela para vocês, só para ilustrar o nosso bate-papo, e aí eu vou acabar ficando sem ver a carinha de vocês. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, pode parar, não tem problema nenhum, tá? A gente vai conversando só para tornar um pouquinho mais com mais conteúdo para depois a gente poder discutir a respeito, tá bom? Deixa eu só compartilhar aqui. Ou se tu Ai, preferir, a gente pode perguntar depois, se tu quiser. não tem problema. Não tem Se quiser problema, então ficar tá. na hora, pode. Deixa eu só abrir aqui primeiro. Vocês já estão vendo ou não? Peraí, agora vai. Estão conseguindo ver? Ainda não. Então, pera. Deixa eu vir por aqui. Agora, deixa eu fechar. Aqui de novo. Agora vai. Estão conseguindo ver agora? Iniciou com. Ah, agora sim, tranquilo. Beleza, então. Então, vamos lá. Eu vou só diminuir aqui, senão eu não enxergo. Eita, peraí, que agora parou. Vamos lá. Então, eu procurei trazer um compilado bem resumido desse livro que a Vera comentou com vocês, né? Ele é um projeto que só existe graças à doutora Marlene. Foi ela que começou me instigando a escrever na Folha Espírita, me instigando a participar do Portal de Luz falando sobre o assunto, e isso foi criando forma, até que a Folha Espírita me pediu para escrever a primeira versão dele em 2007. Eu nem tinha filhos na época, eu tinha acabado de me formar em medicina fetal, em ginecologia e obstetrícia, estava fazendo medicina fetal, e eu tinha uma agonia dentro do meu coração de encontrar justificativas científicas para a significância daquela vida em desenvolvimento dentro do útero, né? A gente sabe da parte doutrinária, mas na hora de argumentar
com quem não acredita nas mesmas coisas que a gente, é importante a gente ter esse embasamento científico, né? E foi daí que surgiu esse projeto. E quando ele completou 10 anos, em 2017, a AMA Editora me chamou para reeditá-lo, complementando 10 anos depois o que eu já tinha aprendido, tanto como mãe como como profissional, e trazendo alguns assuntos a mais. Esse livro acabou ficando enorme, ele tem, na verdade, 900 páginas, porque eu não quis jogar nada fora. Então, quem comprou o livro, se olhar que tem no cantinho, às vezes, uns QR codes, são os capítulos que não puderam ser impressos, senão ele ficava uma enciclopédia, mas tem todo esse conteúdo que a gente está juntando ao redor desse tempo. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Nós que somos espíritas, eu considero que somos abençoados, porque a gente consegue acompanhar esse processo tão importante com um olhar diferenciado, né? E a partir do momento que a gente compreende que a vida, a existência no planeta Terra, ela já é programada antes mesmo da concepção, antes do encontro do óvulo e espermatozoide, a gente consegue ter um olhar diferenciado nesse processo. Então, a primeira coisa é entender que o planejamento reencarnatório, na verdade, não é simplesmente reencarnar, um voltar para voltar, e nem simplesmente um nascer de novo. Ele consiste num planejamento, num replanejar, em busca de novos comportamentos que possam oferecer aos nossos espíritos condições para reeducar estruturas mentais que vêm sendo trabalhadas de maneira equivocada ao longo das nossas existências, né? No Livro dos Espíritos, na questão 258, tem a pergunta que diz o seguinte: antes de começar a nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena? E a resposta é que sim, ele próprio escolhe o gênero das provas por que vai passar, e nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Já na questão seguinte, 259, Allan Kardec pergunta se do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero das provas que ele vai sofrer, se seguir-se-á que todas as atribuições que a gente experiencia nessa vida, se elas são responsáveis, são consequências de coisas que nós viemos buscar, né? E na verdade todas não. Os espíritos explicam que porque não escolhemos e previmos tudo que pode suceder no mundo nos mínimos detalhes. A gente escolhe só um gênero de provação, mas algumas particularidades, consequências que vão acontecendo, elas na verdade estão relacionadas a ações que nós mesmos tomamos. Então, aquela história do Maktub, né, que eles dizem, estava planejado, não é bem assim. A gente tem um direcionamento, mas as miudezas têm a ver mais com as nossas atitudes, nossas posturas ao longo desse processo. E para conversar de reencarnação, não tem como a gente não começar falando pelo que o André Luiz traz para a gente no livro Missionários da Luz, particularmente meu livro favorito, tanto que meu filho chama Alexandre por causa do Alexandre, né? Lógico que nós tínhamos algumas informações vindas da doutrina, da codificação, mas o André Luiz ele traz um pouco mais de luz sobre o assunto. Nesse livro, quando ele vai falar sobre o nosso lar e sobre os ministérios que constituem o nosso lar, ele lembra que aqui no cantinho a gente tem o Ministério da Regeneração, e é nesse ministério que tem o Instituto do Planejamento das Reencarnações, né? Onde cada pequeno detalhe sobre o corpo, o envoltório carnal que vai receber esse espírito para auxiliá-lo no processo da encarnação, isso é muito supervisionado, detalhado, de uma maneira que beneficie todos aqueles compromissos que a gente assume antes de reencarnar. Mas é importante lembrar que, assim, ninguém penetra no educandário, da reencarnação para um estágio mais longo, mais curto, sem finalidade específica e sem o conhecimento dos estatutos a que deve obedecer. Então, assim, a gente tem o esquecimento, mas está tudo dentro da nossa alma, escrito na nossa consciência. E ele explica ainda que grande porcentagem das reencarnações na crosta, elas se processam em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas existe um percentual que, conforme ele vai evoluindo, ele vai adquirindo a possibilidade de ter mais cultura e conhecimento e assim poder ter mais responsabilidade sobre o seu processo reencarnatório, auxiliando ao escolher provas que ele deseja trabalhar nesse processo, né? Mas que todas as encarnações são supervisionadas de uma maneira mais intensa ou menos intensa, isso acontece, não tem nada aleatório acontecendo.
Então, a gente lembra que para estruturar o planejamento reencarnatório, a gente traz todas aquelas bases da anterioridade, tudo aquilo que já vivenciamos e experienciamos, e com isso a gente procura ali no meio algumas necessidades, ideias, aspirações de processos que a gente procure ressignificar ou retrabalhar, e aproveita a reencarnação para quê? Para uma restauração de energias doentes, renovação de sentimentos e pensamentos, incorporação de novos comportamentos e agregação de valores. E tudo isso vai acontecer através das escolhas que nós fomos fazendo no planejamento reencarnatório, e nele vai estar envolvido não só o planejamento genético que eu mostrei naquele instituto para vocês, mas também a ambientação reencarnatória, onde nós vamos nascer, quem serão os nossos pais, o que que vai estar acontecendo ao nosso redor. E falando do processo de gestação em si, é sabido que antes que exista a concepção física, o encontro entre o óvulo e o espermatozoide, existe um encontro espiritual entre os espíritos envolvidos no processo, né, quem serão os pais e o espírito reencarnante, e que é, existe uma conexão íntima entre o perispírito dessa mãe com o perispírito desse espírito reencarnante. Tanto que é ele que vai direcionar ali qual é o óvulo que vai ser, vai eclodir com melhor condições de seguir aquele planejamento reencarnatório, genético que foi feito lá na colônia espiritual, né? E é esse óvulo que vai atrair o espermatozoide apropriado para complementar esse programa, né? Então, antigamente a gente vinha com aquela ideia de que o espermatozoide que chegava primeiro era o mais rápido, e na verdade não. Os estudos têm mostrado que o óvulo ele secreta uma determinada substância que atrai determinados tipos de espermatozoide. Então, não necessariamente é o mais rápido que é o que vai fecundar esse óvulo. E isso é uma coisa muito interessante que a gente que trabalha com gestante percebe, uma ansiedade habitual relacionada ao fato de você estar trazendo um indivíduo ao mundo, independente da sua crença religiosa e da sua crença com relação a isso. E essa ansiedade, eu costumo, quando a paciente tem um conhecimento espírita, né, que eu consigo abranger um pouquinho mais sobre o assunto, quando eu trago para elas que não existe em momento algum outro nessa encarnação, em que ela vai ter tanto suporte espiritual, isso costuma trazer um pouco de consolo para elas. Então, assim, qual é esse suporte espiritual? Primeira coisa, antes de qualquer coisa, os mentores de cada um dos envolvidos, os mentores dos pais e o mentor do espírito reencarnante. Também tem uma equipe de espíritos construtores que é responsável por colocar em prática aquilo que foi planejado lá na colônia espiritual. Além disso, o que que temos também? Temos os amigos espirituais, porque quando a gente vem, a gente às vezes fica tão preocupada, eu vou morrer, vai ser difícil. É difícil morrer, mas também é difícil vir para cá, porque a gente está num lugar onde as vibrações são diferentes dessa vibração densa desse planeta que a gente habita atualmente, né? Então, às vezes, a gente, nesse processo, por uma insegurança, a gente pede para espíritos que têm nos acompanhado, vamos lá, fica comigo, me ajuda. Então, tem toda uma equipe ali pronta e disposta a auxiliar para que esse processo transcorra da melhor forma possível, e para isso, basta que eu me conecte com eles. Então, quais são as sugestões para gestantes se conectarem com esses espíritos que estão ali prontinhos para ajudar? Só precisa a gente deixar, né? Ou não atrapalhar. Então, a gente pode fazer o Evangelho no Lar, que vai ajudar o padrão mental a se conectar com eles. Nós temos os passes, nós temos a água fluidificada. E é interessante que quando eu comecei a estudar o assunto, em alguns centros espíritas existia meio que um tabu de que gestante não podia tomar passe, gestante não podia tomar água fluidificada, gestante não podia trabalhar com a mediunidade. E hoje até o Dr. Batista teve um livro que ele lançou agora no Medinesp, que existem situações onde isso é fundamental para esse espírito nesse processo de gestação. Mas isso é uma coisa mais específica que depois ele pode vir aqui conversar com vocês sobre isso. E continuando também, nós temos a elevação do padrão mental, então deixar sempre músicas edificantes, vídeos, imagens, não ficar assistindo jornal que só mostra coitando desses espíritos que estão querendo nos ajudar. Também temos a prece, né? E lembrando que a gestação, ela vai além da constituição do corpo físico, né? Existe uma interconexão entre todos esses espíritos que estão envolvidos. Lógico que, assim, em uma situação ideal, estão todos no mesmo lar, conectados, mas às vezes acontece
de uma gestação ocorrer não numa família que esteja morando no mesmo lar, mas ainda assim a conexão espiritual, energética, faz com que essa integração permaneça ao longo de todo esse processo de gerar uma criança, né? Eu costumo dizer que é tão importante trazer alguém para o mundo e assumir a responsabilidade de direcionar esse espírito, que não dá para assumir essa responsabilidade sozinha. Lá no plano espiritual, existe um pai e uma mãe que assumem, e não necessariamente de sexos diferentes, isso também já é um outro assunto que a gente pode aprofundar de outra forma, mas é importante que exista uma figura masculina, uma figura feminina na chegada desse espírito para auxiliá-lo nesse processo, né? E essa curiosidade que a gente tem sobre o que a gestante pensa, o que ela sente sobre o bebê, isso não é uma coisa, uma ideia muito recente, né? A gente já sabe há muito tempo que existe esse reflexo, essa conexão entre a mãe e e o bebê, né? E o feto. Tanto que lá no Evangelho de Lucas, no momento em que a Maria encontra com a sua prima Isabel, que ela vai visitá-la, porque a Isabel está grávida de João Batista, a Isabel diz o seguinte: no momento em que tua saudação tocou a minha orelha, a criança pulou de alegria. As sensações maternas repercutem sim sobre o bebê. E isso avança para a ciência, não é só de conhecimento geral da população, mas a ciência cada vez mais se interessa sobre o assunto. E não é de hoje. Leonardo da Vinci, no seu livro Cadernos, ele diz o seguinte: uma mesma alma governa os dois corpos. As coisas que a mãe deseja imprimem-se às vezes sobre a criança, que ela faz no momento em que elas desejam. Todo querer, seu espírito, pode agir poderosamente a criança, às vezes chegando a matá-la. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo? Porque a minha internet aqui deu uma balanceada. Tá tudo Deu ok? uma travadinha, mas depois voltou. Verinha? Posso, Não, pode, deu posso uma continuar, né? travadinha, Qualquer mas coisa, depois voltou, tranquilo. vocês perderam alguma coisa? Não. Não, tá tranquilo, acho que tinha dado uma travadinha, depois Pode voltou. continuar? Pode? Tá, qualquer coisa vocês me avisam. Vamos lá. Tem um outro livro muito interessante do André Luiz também, que é o Entre a Terra e o Céu. E no capítulo 30, ele está contando ali o processo da gestação da Zulmira, e ele diz o seguinte, que os pensamentos da Zulmira guardam imensa força sobre os de Júlio, que é o bebê que ela carrega no ventre, né? Tanto quanto os de Júlio revelam expressivo poder sobre o da mãezinha. As mentes de um e do outro se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão, até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando para a existência inteira. É o que o trabalho da maternidade assemelha-se a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Ainda no Evangelho sobre o Espiritismo, desculpa, segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que fala sobre honra teu pai e tua mãe, item 8 diz o seguinte, que os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo, ele procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existe antes mesmo da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório carnal, corporal, mas deve ajudar no seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo os parentes mais próximos, são mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem em afeições durante a vida terrestre. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, separados por antipatia igualmente anteriores, e vão passar por esse processo para juntos aprenderem a se compreender para levar esse aprendizado depois para a vida durante a encarnação. Então, é fundamental, quando a gente vai falar sobre a relação entre os pais e os filhos, deixar de lado o sentimento de posse, entender que nós pais somos parte fundamental no processo de criação, de concepção de um espírito reencarnante, mas a gente não possui, né? A gente apenas os auxilia nesse momento importante. E o que a gente tem que oferecer de mais fundamental, é lógico que toda vez que vem um diagnóstico de gravidez, a gestante fica preocupada com
roupa, comida, plano de saúde, chá revelação, uma série de coisas, mas tudo isso é secundário se não vier precedido desse amor incondicional, dessa tolerância, lembrando que esse espírito não faz parte de mim, ele é distinto a mim, vai haver momentos onde ele vai ter atitudes, comportamentos com os quais nem sempre eu vou concordar. E que apesar de não concordar e de ter essa responsabilidade de direcioná-lo nesse processo, eu tenho que continuar amando incondicionalmente, né? E sempre lembrar que a gente deve ofertar oportunidades, direcionar, mas jamais restringir, às vezes, coisas que são dons que esse espírito traz que devem ser evoluídos nesse processo nesse momento reencarnatório. E aí, diante desse contexto ampliado do que é uma gestação, o que que a gente pode fazer para acolher esse espírito reencarnante da melhor forma? E aí eu já começo lembrando que as informações elas existem, nós vamos consumi-las, é por isso que esse livro foi criado, mas a cobrança e a culpa não fazem parte desse processo. Não existe possibilidade de eu conseguir colocar em prática completamente tudo aquilo que eu recebi de informação, porque cada espírito é um espírito, cada pessoa é uma pessoa, e o mais importante é que nesse processo a gente esteja focado em oferecer o nosso melhor. Isso já é uma grande ajuda, né? Então, a gente começando nos aspectos básicos, são os mais conhecidos sobre a gravidez, que são os aspectos físicos. Então, é fundamental. Não adianta também eu querer só cuidar da parte espiritual e esquecer da parte física, que é uma parte fundamental nesse processo. Então, essa gestante deve sim estar acompanhada por um pré-natal adequado, estar atenta ao que ela consome de alimentação, não só de pensamentos, emoções, mas também de que forma ela se alimenta, colocar o seu corpo em atividade física dentro das possibilidades que o médico permite, porque esse corpo está sendo sobrecarregado com a chegada de uma outra pessoa. Então, ele precisa de uma ajuda e está muito conectado com o seu próprio corpo, porque ele vai ser o primeiro a dar sinais de que alguma coisa talvez não esteja acontecendo muito bem. E isso é muito importante hoje em dia, porque a gente às vezes entra num piloto automático achando que essa parte biológica ela é automática e por conta disso eu não preciso dar atenção e me conecto com muitos fatores externos e acabo perdendo essa oportunidade de conexão com o bebê, como eu costumo dizer para a gestante, célula a célula, né? Outra coisa fundamental é entender que aquele ser não só é um espírito distinto, mas é um corpo distinto em formação, e ele já tem algumas particularidades, diferente do que se acreditava até pouco tempo atrás, de que a vida desse indivíduo só ia começar depois do parto, né? A gente já tem cada vez mais, com o avanço do ultrassom, com o avanço da neonatologia, a gente consegue compreender que já existem aprendizados e formações fundamentais nesse período intrauterino, né? Desde a mais tenra idade, justamente para preparar eu digo animalzinho, porque é a parte biológica dele, para sobreviver aqui do lado de fora, né? A biologia não sabe que a gente não está mais nas cavernas, né? Então, a gente prepara esse bebezinho para que quando ele sair para o meio externo, ele esteja o mais adaptado possível. Então, a primeira coisa que às vezes é um Posso te argumento, interromper só um pouquinho, claro, Cristiane? Eu me lembrei de uma, não me veio isso depois para que eu não esqueça, que muitas das vezes as justificativas, né, que a gente infelizmente vê muito, né, e teve até um jornal que eu acho que foi até o presidente da Brasil que divulgou alguma coisa, e que o pessoal alega, por exemplo, ser a favor do aborto, que eu tenho o direito de não ter meu filho, né, quando as pacientes optam em fazer o aborto, e esquece bem, e colocam isso aqui. Então, o feto como indivíduo, eu achei muito importante isso aí. Né? sim. Ele é um ser, mas é um ser formado. Né? E esse feto como indivíduo pode ser um anencéfalo, uma criança com problema, né? Eu acho muito importante isso, porque muitas alegações, muitas vezes que a gente vem em defensores de aborto e dizer o meu corpo eu decido, sim, mas esse feto, ele está sendo desenvolvido, ele é indivíduo, é diferente. Eu acho tão E, importante isso, até para a sim. gente não esquecer de lembrar, né, Cris? E essa individualidade, ela começa desde a concepção, biologicamente falando. Não estou nem falando em doutrina, em dogma, nada disso. Porque a partir do momento que o óvulo da mãe se encontra com o espermatozoide do embrião, ali existe um indivíduo geneticamente único, que não existe na natureza e não vai se repetir.
As probabilidades de existir um outro igual só se for um gêmeo idêntico, senão não acontece. E aí é que vem a questão. É, não tem dúvidas na biologia quando começa a vida humana, ela começa na concepção. O que muda é em que momento o paradigma vai valorizar esse indivíduo que está em formação. Me Então, vai ter permite gente que uma vai. colocação. Claro, Eu adoro embriologia, fetologia. Nesse momento, logo após a fecundação, já pode-se saber a cor dos olhos, o tipo de cabelo, a estatura, se tem problemas cardíacos ou não. É muito mais intensa essa concepção e essa personalidade do que pode se imaginar. Desculpe a interrupção. imagina, isso é fundamental, é, por, é mais fácil para a gente entender isso quando a gente entende que isso foi planejado antes. Que não foi um caso aleatório que levou aquele código genético materno juntar com aquele paterno e formar aquele indivíduo. Não. Isso tudo existe uma programação por detrás. Por isso que é tão importante. Eu só queria complementar, Mas eu estava pensando aqui, por que que a gente entende diferente quando existe uma perda, né? Eu tive uma perda de uma gestação de 10, 12 semanas e eu senti como um luto, e ainda sinto, porque era um indivíduo, era o meu filho. E por que que isso não é, toda a sociedade? Porque, na verdade, né, quando vai falar sobre aborto, tá, e aí por que que se trata a perda como uma morte de um indivíduo, né? Um aborto espontâneo, mas um aborto provocado aí não é um indivíduo, aí pensa mais pois no é. corpo da mãe, né? Então Eu é acho que estranho, né? o grande problema da nossa sociedade é a flexibilização de coisas que não deveriam ser flexibilizadas, né? Então, assim, a vida começa na concepção. Ah, mas vamos fazer o seguinte: vai começar só quando o sistema nervoso estiver funcionando? Ah, vai começar só quando o parto acontecer? Ah, vai começar só quando ela é útil para a sociedade? Então, assim, é o que eu costumo dizer nas palestras: é o seguinte, a lei biológica é muito clara. Do mesmo jeito que, por exemplo, a lei da gravidade, ela existe. Qual o fato de eu acreditar nela ou valorizar ela não vai mudar o efeito dela sobre mim. Então eu posso juntar aqui com vocês hoje à noite e falar assim, gente, vamos fazer o seguinte: não existe lei da gravidade com menos de 2 metros de altura, combinado? Só que se eu pular de qualquer lugar com menos de 2 metros de altura, ainda assim eu vou ser atraída para o centro da Terra. Então é mais ou menos isso. A vida ela existe desde a concepção. O cuidado e a atenção que eu vou dar a ele vai ter um reflexo sobre a minha existência. Lógico que tem aquela história do quanto mais se conhece, mais se responde por isso. Então, na ignorância, você é um pouco protegido, mas ainda assim você vai sofrer consequências sobre isso. Mas ela existe, é fato. Porque a lei biológica, a lei da ciência, nada mais é do que a leitura da lei divina. A gente só está traduzindo em termos compreensíveis para nós algo que está um pouco além da nossa compreensão. Então, ela existe. Se eu vou valorizar ou não, cada sociedade tem o seu paradigma e vai responder pelo que faz com ele. Por exemplo, vou dar um Dani, exemplo, sem julgamentos aqui. Diga. desculpa de novo interromper, mas eu sei que Imagina, que não isso. só nós que estamos aqui assistindo, certamente tem outro grupo muito grande de espíritos assistindo. Me permita também já que falou quando começa a formação do sistema nervoso, me faz pensar quando termina a formação do sistema nervoso, que só acontece aproximadamente 24, 25 anos. Ah, Então não dá para dizer que uma pessoa quando nasce está sim, completa. Até o sistema esquelético também, 22, 25 anos. Então uma pessoa completa o seu desenvolvimento pode ser aos 25 anos, né? exatamente. E aqui não querendo fazer questão de julgamentos e nada, porque não nos cabe isso, mas só dando um exemplo, na comunidade judaica, lá em Israel, em Jerusalém, eu sei disso por quê? Porque eu fiz uma especialização em neurosonografia fetal, que é descobrir malformações ainda no útero do bebê no cérebro. E o lugar mais desenvolvido no mundo no assunto é um pesquisador de Israel. Por quê? Porque lá para eles, se existir em qualquer momento da gestação alguma sugestão de que esse cérebro não está perfeito, eles têm autorização de interromper essa gestação, independente da idade gestacional.
Pode estar com 39, 40 semanas. Se achar uma malformação cerebral, eles têm autorização para interromper. Quais as repercussões de cuidar com tanto descaso da vida? Aí fica para a gente prestar atenção no que está acontecendo na sociedade, que talvez a gente compreenda que isso não é uma coisa inócua, que às vezes as energias vão e voltam e a gente acaba tendo que aprender de formas dolorosas o que a gente não pôde aprender com amor, tá? Mas só continuando aqui, vamos lá. Vocês estão conseguindo ver de novo? Então, Estamos, tá tranquilo. Pode seguir, Cris. tá. Então, outro argumento também que quem é a favor do aborto diz por que pode interromper precocemente, porque essa justificativa de que não tem sistema nervoso central. Então, enquanto não tem o sistema nervoso central, não tem vida. E a ciência tem mostrado que não, que mielina, presença de bainha de mielina em volta desse sistema nervoso central, não necessariamente implica em capacidade de conexão e de troca de informação entre as células nervosas. Muito pelo contrário. Sabe-se que com 9 semanas já existem endorfinas suficientes para comunicar essas células nervosas, entre outros, e que também partes neurológicas que fazem com que, sim, esse embrião informação, esse feto informação, tem noção do que está acontecendo ao seu redor. Né? E não só isso, a gente vai ver mais para frente, ele está captando informações e armazenando numa mente primitiva, e isso vai ter repercussões mais para frente. Outra coisa importante também, que eles falam assim, mas o feto não sente dor. Então, eu posso fazer o que eu quiser com ele até que chegue lá com 10, 15 semanas, que está tudo formado, parte de condução neuronal no cérebro, capaz de perceber a dor e o tato. E, inicialmente, ele talvez não sinta a dor da maneira que nós aqui fora sentimos, mas ele sente um desconforto. E como é que a gente sabe isso? Isso foi observado no ultrassom. Em procedimentos onde se entrava com a agulha para colher material celular desse bebê para pesquisa de cariótipo, observou-se que se essa agulha encostasse nesse feto ou nesse embrião, ele fugia, demonstrando que isso não era uma sensação agradável para ele. Outra coisa que também está em desenvolvimento é a audição, né? Ela já está completamente desenvolvida no começo do segundo trimestre de gravidez. Com 22 a 24 semanas, o bebê já responde a alguns estímulos que são inaudíveis à mãe. Como é que foi feito esse estudo? E aí eu entro na parte que estudos que hoje em dia jamais seriam feitos, mas que lá na década de 70 isso era autorizado. Então, como é que se sabe isso? Eles tampavam os ouvidos da mãe, entravam com um microfone dentro da cavidade vaginal da mulher e faziam estímulo sonoro para que só esse feto ouvisse e via a resposta desse bebê a esses estímulos sonoros, mostrando que sim, ele já está percebendo o que está acontecendo, independente da mãe ouvir e transmitir isso, de repente, por uma forma que alguns defendiam que não, é a mãe que ouviu e produziu substâncias químicas e essas substâncias que atravessaram a placenta e ativaram esse feto. E não, na verdade, ele já tem a estruturação, o condutor do impulso auditivo e que já tem uma conexão cerebral com relação a isso. Um outro estudo muito interessante, eu falei para vocês da década de 70, né? Esse tipo de estudo jamais seria adotado hoje, onde ele pegou esse Dr. De Casper, tranquilo que eles estão, puseram essa chupeta na boca do bebê para captar o ritmo da sucção desses bebês de acordo com o que eles estavam ouvindo. Então, eles perceberam que quando as vozes no fone eram femininas, ele sugava mais rápido. Quando era masculina, sugava menos. Aí eles pensaram, mas será que é por causa da voz e não por causa... Então eles inverteram. Eles conseguiram trocar e perceber que às vezes, dependendo da situação, você mudava, mas ainda assim ele respondia da mesma maneira para as vozes femininas, que eram aqueles que eles se sentiam mais confortáveis, por isso aumentava a sucção. E entre as vozes femininas, eles também eram capazes de distinguir qual era a voz da mãe deles e qual era a voz das outras mães. Isso porque o som se propaga pela matéria. Esses microfones que eu falei para vocês, também percebeu que na cavidade uterina, as vozes que chegam mais fácil são as graves, as masculinas. A feminina chega mais abafada.
A única voz feminina que chega com maior som é a voz da própria mãe, porque como o som se propaga pela matéria, ele é meio amplificado da voz da própria mãe. E tudo isso para ir treinando esse seres em informação, que aquela voz é uma voz confiável quando ele sai aqui do lado de fora. Também observou-se que intraútero os bebês já vão adquirindo a linguagem. Como é que a gente sabe isso? Eles avaliaram, compararam bebês de mães saudáveis com mães que eram deficientes vocais, né, que eram mudas. E perceberam que esses bebês ou não choravam ao nascer ou choravam de forma diferente, porque durante esse período intrauterino eles não tiveram esse aprendizado de linguagem. Lógico que tudo isso, se é uma criança saudável, ela vai repondo isso depois que sai. Outra coisa que também é possível perceber é a parte da visão que já está desenvolvida no começo do primeiro mês de gestação. Tem essa imagem aqui, que o olhinho ali já está formado, né, e começando a se desenvolver. Com 12 semanas, todos os componentes essenciais para a captura da luz já existem, e de 2% da luz do meio externo chega até o bebê dentro da cavidade uterina, e observa-se que às vezes teve a oportunidade que engravidou, ou quando o sol bate, ou quando coloca alguma luz, o bebê mostra a resposta com relação a essa mudança de luminosidade. Também o desenvolvimento do paladar, do mesmo jeito, para preparar essa criança para o que é seguro se comer aqui do lado de fora, quando sair, né? No primeiro trimestre já tem as papilas gustativas em toda a boca e língua do bebê, e isso aos poucos vai se concentrando na língua e no palato. E com 15 semanas, esse bebê já tem todo o aparato pronto para detectar sabores. E ele percebe esses sabores. Como é que a gente sabe disso? Foram feitos estudos onde, quando se oferecia para a mãe substâncias doces, como a sacarina, observava-se no ultrassom que esses bebês aumentavam a quantidade de deglutição. E ao contrário, se desse para a mãe um óleo com gosto amargo, que é o lipidol, esse bebê parava imediatamente de deglutir, mostrando que esse sabor não era agradável para ele. E isso também para ir acostumando o paladar dele. Tem um caso muito interessante que o Dr. Thomas Verne conta de uma mulher da Índia que ela estava de passeio em Londres e acabou entrando de trabalho de parto antes do tempo, e o bebê nasceu em Londres. E observou-se que ele não mamava. E um determinado dia, a família pediu se podia trazer para essa puérpera a alimentação que eles costumavam consumir na Índia, com mais curry, mais apimentada. E observou-se que a partir do momento que a mãe voltou a usar a mesma dieta que ela usava durante a gestação, o bebê imediatamente pegou o seio materno e começou a mamar porque aquele sabor lhe era familiar, tá? A gente vai também para a parte psíquica desse bebê em desenvolvimento. A doutora Joana Elhain é uma brasileira que desenvolveu a psicologia pré-natal, e nela ela defende que sim, esse bebê já tem uma vida emocional. Ele sente, ele tem emoções, experimenta prazer, desprazer, dor, tristeza, angústia e bem-estar, e ele é capaz de relacionar-se com a sua mãe, captando esses estados emocionais e arquivando numa mente primitiva. E o mais interessante é que essa mente é tão primitiva que ela é completamente egocêntrica. Tudo que a mãe sente, tudo que a mãe percebe, ele vincula como relacionado à sua existência, e também não tem aquela percepção de não. A gente costuma, a parte da neurolinguística, a gente costuma orientar as gestantes para não falar assim, ah, bebê, você não está doente. Ele não entende o não. O que que vai ficar registrado nessa mente? Bebê, você está doente. E, na verdade, o ideal é falar assim, você é saudável, você está feliz. Palavras afirmativas e simples para que essa mente vá capturando. Isso é usado para quê, por exemplo? A mãe, porque a gente não tem como proteger o tempo todo a gestante de tudo, mas aconteceu uma coisa desagradável, um pensamento desagradável, a gente orienta que a gestante pare, respire, se conecte com esse bebê e explique: isso é meu, você está bem, você é amado, você é saudável. Só essa parada já consegue ir ressignificando essas emoções que não são tão agradáveis durante o período de gestação. E ela continua dizendo o seguinte, que todas as experiências biológicas ocorridas com o ser, desde a formação de cada uma das células, seja o espermatozoide, seja o óvulo, são registradas numa protomente por meio do que ela chama de memória celular. Isso é o máximo que a ciência, a gente que conhece a doutrina espírita, entende como o espírito percebendo o ambiente ao seu redor.
cientificamente a gente consegue explicar. Então, você fala, ah, mas como que aquela pessoa registrou? Mas, se por um acaso você quiser falar com alguém que não acredite nisso, você pode justificar que foi, na verdade, as células protomentes que captaram isso e registraram. Vocês só desculpam que eu estava tentando mudar o Wi-Fi aqui, mas não tive sucesso. Se precisar muito, vocês me avisam que eu paro para ir lá mexer no computador. Então, esse é o livro que eu falei para vocês, do Thomas Verne, A Vida Secreta da Criança Antes de Nascer. Infelizmente, é um livro que não se consegue mais comprar, só em sebos mesmo, ou então algum. A primeira cópia que eu obtive foi alguém que xerocou para mim. Ah, meu ex-marido foi num curso, encontrou, xerocou para mim e trouxe para mim. Ele é muito rico de informações, e entre elas ele traz esses tipos de comunicação que existem entre a mãe e o bebê. E eu acho muito interessante que a primeira delas que ele fala é a fisiológica, é aquela que a medicina mais conhece, que consegue quantificar, que tem a ver com essa troca de substâncias e hormônios e anticorpos entre a mãe e o bebê. Ela vai acontecer independente da mãe desejar ou não essa gravidez, e é a principal fonte de nutrição biológica desse bebê. O segundo tipo que ele chama é a de comportamental. É aquela que a gente ainda consegue quantificar facilmente, por exemplo, usando o ultrassom. É, e ela está relacionada à mãe sentir uma emoção e o bebê responder. Como no caso da Maria, né, da Isabel, que ao ouvir a Maria, o bebê respondeu. Foi feito um estudo pelo Dr. Reynolds, onde ele fez o quê? Ele fez uma maca com um buraco no meio e botou a gestante de barriga para baixo. E sabe-se que nessa posição o bebê geralmente mexe menos. Só que ele não avisou isso para a gestante, ele simplesmente colocava o transdutor na barriga e dizia: o seu bebê está mexendo menos. A simples informação de que ele estava mexendo menos gerava uma angústia grande nessa mãe que fazia com que imediatamente esses bebês começassem a mexer como uma resposta a essa emoção, esse desconforto da mãe. E por último, tem o tipo de comunicação que ele chama de simpatia, que é muito estudado, que ele faz uso dessas outras duas que a gente conversou, mas ela extrapola um pouco. Na Universidade de Duke, eles chamam esse tipo de comunicação extrasensorial, são intercâmbios que acontecem entre a gestante e o feto, ou o bebê que vai nascer, e eles ainda não conseguiram explicar muito bem como é que acontece. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eles descobriram que os bebês chineses, comparado aos bebês americanos, eles são mais calmos e choram menos ao nascer. E a única explicação que eles tiveram para isso tem a ver com a cultura oriental, que a cultura oriental faz com que as mulheres sejam mais calmas do que as americanas. Só que eles não conseguiram explicar como é que esse bebê sabe em qual cultura que ele nasceu. Porque ele não descobre isso no nascimento. Ele passa esses 9 meses aprendendo com essa mãe e se conectando com essa mãe com esse tipo de comunicação mais ampla, por Posso fazer uma simpatia, que interrupção, precisa Cris? sim. Claro, claro. Para não deixar passar que tu falou no anterior. Não sei, agora quando tu comentou ali do bebê se movimentar, o pessoal vai lembrar, e até vocês me ajudam, quem está aí. A gente teve recentemente, né, a Tati, aquela que é famosa na televisão, que trabalha acho que no programa da Ana Maria Braga, Sim, e teve uma Tati influenciadora. Machado. Tu falou assim da questão do movimento e tudo. Tu sabe que aquilo me chamou tanta atenção, sabe o que que eu fiquei pensando, Cris? Nossa, a gente tem uma evolução tão grande hoje nessa área, e claro, né, essas várias pessoas, a gente sabe sobre de outros casos também, é só porque aquilo ali aconteceu, e eu me lembrei na ocasião, assim, né, de outras situações que eu vi com outras gestantes, eh, e, e, e às vezes eu fico pensando, né, porque dá uma dor de ver isso acontecer com as mães, né, eh, quando acontece tu falou ali do contato, e fiquei imaginando, claro, a mãe tendo contato, ela vai se dar conta, mas muitas vezes as mães têm contato tão próximas e acontece ir lá e foram perder os bebês. Me veio isso, sabe, Cris? Eu não sei, E isso é muitas uma dor muito grande para uma mãe, né? vezes também acontece, Vera. Muitas vezes acontece delas sim perceberem, mas não valorizarem. Por que eu digo isso? Não é incomum de eu fazer ultrassom de uma gestante no começo da gravidez. Oi, tudo bom? No começo da gravidez, onde
ela vai saber se o embrião está se desenvolvendo ou não. E quando eu aviso para ela, quando acontece o óbito do embrião, eu aviso para ela, olha, infelizmente o seu bebê parou de desenvolver, não está vivo. Ela, não é raro elas falarem, eu sabia, eu estava sentindo que alguma coisa não estava bem. Porque é justamente isso, essa conexão é célula a célula, ela é muito próxima. Então, perceber, a gestante percebe que alguma coisa não está bem. Sim. Não estou falando nos casos exagerados, mas ela às vezes não valoriza. E a própria Tati Machado, quando você assiste a entrevista que ela deu no Fantástico, ela diz que ela sentiu. Ela estava no Rio de Janeiro, vindo para São Ah, Paulo, e não ela vi, sentiu que alguma coisa assim. não estava bem, mas não valorizou. Então, isso acontece, é muito frequente. Porque isso é uma dor profunda para uma mãe, né? A gente imagina esperando tanto E tempo. um outro tipo de comunicação que eu vejo, mas assim, eu não consigo imaginar. Não tem palavras. Só realmente quem passa consegue explicar, mas ainda assim é bem difícil. Tá vendo? Tá, Verinha? Tranquilo, muito obrigada. Não, me veio isso porque a gente Que acompanhou, bom ela ouvir. sofreu muito, né? Foi bem complicado, né? Beleza. Obrigada, E Cris. imagina, um outro caso muito interessante dessa conexão são das mães que carregam na África os seus bebês que nem tá nessa foto, o bebê carrega nas costas. E essas mães, elas sabem perceber quando tá na hora desse bebê fazer xixi, cocô e se desamarram e tiram o bebê para não se sujar. Tanto que aquelas que depois de 7 dias não conseguem ter esse timing de tirar o bebê antes de se sujar, são consideradas como pouco dotadas, porque elas não se conectaram o suficiente com os seus bebês durante a gravidez para perceber essas necessidades. E isso só é possível porque lá eles têm o hábito de fazer essa conexão intensa, coisa que aqui na nossa sociedade isso daí seria inimaginável no momento. E por fim a gente chega aos aspectos espirituais, né, que é o que a gente mais ama estudar, porque traz luz a tudo aquilo que eu conversei com vocês até agora, né? Então, por exemplo, no livro Mensagens de Além-Túmulo, do Chico Xavier, tem uma pergunta que foi feita em 1935 para um espírito chamado Max. Perguntou o seguinte: se o mundo subconsciente estava subordinado às funções corporais. E esse espírito disse o seguinte: o mundo subconsciente não se acha subordinado à função de nenhum órgão. Ele representa a súmula dos conhecimentos do ser em suas existências passadas, consubstanciada na inteligência operadora e criadora. Ela é uma câmara secreta onde todas as experiências se arquivam para depois, num futuro próximo, longínquo, surgirem. Assim, são as faculdades espirituais. Não aparece isso. Quer dizer que aquelas percepções que esse feto, esse embrião está tendo, elas sim são captadas por aquele corpo de informação, mas elas são registradas por essa mente subconsciente que não está vinculada necessariamente à formação de qualquer órgão que esse feto tenha. E depois, mais tarde, esse espírito Max se identificou como Bezerra de Menezes. Então, com essas informações todas, o que que a gente faz, né? Eu sei disso, eu sei que o que eu pensar vai ter efeito sobre o bebê. O que a medicina chinesa diz que a gestante tinha que viver na bolha, mas não dá. Então, o que eu posso fazer? Eu, gestante, fazer essa bolha para o meu filho. Como? Procurando, primeiro de tudo, gerenciar o estresse, né? Baixar um pouco as expectativas, as ansiedades e focar a atenção no que realmente vale a pena me desestabilizar. Uma vez que eu me desestabilizando, vou liberar uma série de hormônios que vão atravessar essa placenta e vão desestabilizar meu bebê também. E caso essas situações venham a acontecer, porque, como eu falei para vocês, é inevitável, fazer o que eu falei para vocês, dar uma parada e se conecta com esse bebê fazendo essa proteção psíquica mesmo, que isso é da mamãe. Você está bem, você saudável, você está protegido, e isso já ajuda nesse início de gerenciamento.
Uma técnica muito utilizada também, que os estudos têm demonstrado que são eficazes, é a respiração diafragmática. Ela não só diminui, a adrenalina e aumenta a noradrenalina, ela melhora a frequência respiratória, ela melhora a oxigenação e, virando um hábito, ela também pode ser uma ferramenta muito importante para ser utilizada durante o trabalho de parto, para diminuir e gerenciar a dor também. Existem uma série de outras especialidades, medicina chinesa, eneagrama, meditação, yoga, florais, homeopatia, cada uma das gestões pode encontrar em cada uma delas instrumentos para passar por dificuldades, porque nem sempre a medicina alopática pode trazer a resposta que essa gestante está precisando nesse momento da gestação. E o mais importante de tudo, fazer a conexão com o Criador, independente da crença, independente da religião, compreender o seu papel diante desse processo, porque a gestante, muitas vezes, ela sente um peso nas costas de uma responsabilidade imensa de ser a única que pode fazer aquilo. E quando ela entende que ela não é a responsável, ela participa, ela se doa, ela se conecta, mas existe um planejamento que vai além dela, um suporte que vai além dela, isso tira um peso do ombro, que traz um alívio que permite facilitar essa conexão entre o bebê em formação e a criação. Bom, gente, foi muito básico esse bate-papo, tá? Esse é o livro de novo. O meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, se quiser também pegar o, o meu telefone com a Verinha para conversar. Mas aí eu queria abrir agora para a gente debater mais, conversar, tirar as dúvidas. Estou aqui à disposição. Eu queria fazer uma pergunta para ti bem. Eu acho importante, né? Que eu fiquei pensando aqui. A gente sabe tudo isso, né? Conhecimentos, muito interessante a tua aula, muito boa, gostei muito toda essa abordagem, né, Cris? E eu fiquei Exato. pensando assim, porque uma coisa é a gente saber, né, toda essa função espírita, da importância para a criança, como é que tu aborda isso como profissional no teu consultório? Porque é muito complicado a gente, né, misturar. E de que maneira que tu consegue abordar isso? Né? Porque essa mãe vai enfrentar dificuldade durante a gravidez, vai questionar muita coisa. Como é que tu consegue abordar isso no consultório? De uma maneira mais genérica? Né? Eu gostaria de Então, ouvir a tua fala. minhas pacientes principalmente são de medicina fetal, de ultrassom, tá? Eu não faço mais obstetrícia, eu vejo às vezes as pacientes com os alunos tal, mas assim, como é que eu costumo, eu brinco que eu faço terapia breve no ultrassom. Quando você está presente ali e consegue entender o ambiente, é muito simples encontrar o que está incomodando esse trinômio aí, bebê, mãe e parceiro, né? É muito, o olhar acaba ficando acostumado. E o que eu costumo fazer para trazer a paciente para essa conexão, a primeira coisa, a primeira pergunta que eu faço para elas é o seguinte: você acredita em alguma coisa além do corpo físico? A primeira pergunta, você tem alguma religião? Aí ela me responde, porque a forma com que ela me responde também vai mudar as palavras que eu vou usar. Por exemplo, uma paciente evangélica, eu não posso falar de espírito, né? Mas a grande maioria, a gente vive num país, uma grande maioria católica e evangélica, então um denominador comum que eu encontro ali é Jesus. E quando ela não tem isso muito específico, ela fala, acredito em Deus, acredito em, sei lá, uma energia. Minha próxima pergunta foi assim: tá bom, então, deixa eu entender. Você entende que a gente vai além do nosso corpo? Com certeza. A maioria fala, com certeza. Nesse com certeza já dá para a gente jogar. Então você entende que esse bebê não é você, ele é uma outra coisa. Entendo. E aí é que a gente vai trabalhando dentro desse conceito, dentro da realidade. Óbvio que quando a paciente é espírita é muito mais simples, você entrega o livro para ela e fala assim, vai ler. Mas quando ela não é, a gente vai trabalhando desse jeito de uma maneira muito simples e, na maioria das vezes, quando ela fala que acredita em Deus, já facilita o meu trabalho em 70%. Por quê? Eu pergunto, primeira coisa que eu pergunto, quando elas estão muito ansiosas, por exemplo, eu pergunto assim, de quem é esse bebê?
Ah, primeiro elas falam, é meu. Eu faço assim, De quem é esse bebê? Ah, do meu marido. Aí eu faço assim, De quem é esse bebê? Aí elas param e falam, de Deus? Exatamente. Se ele é de Deus, quem quer mais cuidar dele nesse momento? Ah, é Deus. Partimos daí. E aí a gente vai trabalhando, por exemplo, nos casos de malformação. Esse tipo de bebê, ele é tão especial e precisa de um cuidado tão grande que Deus não ia entregar para qualquer pai e mãe. Só para aqueles que eram fortes o suficiente para oferecer para esse bebê o que ele precisa nesse momento. E é assim que a gente vai gerenciando e sempre, sempre, sempre respeitando a crença do paciente. Se ele não abre espaço, não abre, vai na ciência, vai nos neurotransmissores, vai na protomente que eu falei para vocês, a gente vai indo por onde é mais fácil de acessar. Mas é treino, é treino. É porque tu não pode falar de uma maneira, é complicado isso. Né? Em várias situações, eu vejo situações do dia a dia como pediatra, tu tem que, de uma maneira mais genérica mesmo, né, de E abordar esse mesmo, tipo de e situação. mesmo que elas sejam espíritas, muita cautela no que falar, porque nós espíritas temos a tendência da culpa, né? Isso está acontecendo porque eu fui ruim, porque eu preciso, porque é um castigo. E não, a gente tem que jogar para algo maior. Isso não sei por que está acontecendo. Ah, doutora, por que que eu estou perdendo tantos bebês? Eu devo ter feito muito aborto, meu perispírito está machucado. Não sei, não sei se esse bebê está precisando do seu amor nesse momento, trazer para a parte do que esse espírito, esse embrião também tá, o quanto está sendo importante, mesmo que pequeno esse momento para esse espírito, a gratidão que ele vai ter pelo amor recebido, isso também vai ajudando a dar uma ressignificada, uma conexão entre eles. É bem isso aí, e até porque muitas vezes, né, eu tenho essa facilidade de achar que o espiritismo resolve tudo, e as coisas não são assim, né? A Ju, que como mãe também passou por isso, ela sabe muito bem falar isso quando ela queria tanto aquele bebê, né, Juliana? Juliana podia até falar um pouco sobre isso, né, Ju? Da experiência que ela viveu, que deve ter sido bem profunda, né? É, Aí, não, é. completando, ela é uma excelente mãe. Ela tem duas crianças maravilhosas, viu? Então, ela tem três, é que dois Maravilhosas. estão encarnados e um está lá em cima. Exato, Isso. exato. Requereu muita terapia, porque eu sinto que tenho três, né? Que Sim, e tem. tem pessoas que não concordam com isso. Ai, deixa, para com isso, já passou, já foi, mas foi, uma Flavinha sabe bem disso. Foram semanas de amor, de carinho, de felicidade, de planos, né? Quando a gente engravida, começa a vida ali, né? Quando tu descobre que tem uma vida dentro de ti, é justamente uma conexão que a gente não consegue explicar, né? E era E tudo que ele precisava, Juliana. Tudo que pois esse é, espírito né? precisava era Daí desse amor. eu nunca tinha pensado por esse lado. A gente fica pensando, ai, o que que eu fiz? Ou, ai, será que vai voltar? Ou, ai, será que eu nunca mais vou conseguir ter filho, né? E, bom, a A gente não vai gente ter tem que as lembrar, respostas, né? a gente esquece, mas até no Medinesp, o Dr. Gilson Freire estava lá. Ele trouxe para a gente uma informação muito legal no livro Ícaro Redimido, da importância da embrioterapia no plano espiritual. Às vezes um espírito está tão obcecado ali na introspecção, seja por um suicídio, seja por uma depressão intensa, que ele precisa desse momento de explosão de vida do embrião para voltar e se desconectar, sair de si mesmo. Então, às vezes, aquelas semaninhas ali intensas Hum, podem trazer uma gratidão imensa para esse espírito que despertou de um processo que estava difícil e que só seria possível com todo o amor que ele recebeu naquele momento, sim. né? Isso é E aí importante e a aqui gente eu tinha o esquece. meu mais velho já, o meu mais velho. Ai, tem até vídeo a gente mostrando o coraçãozinho batendo. Ele, ai, o mano chegou, ai, que maravilha, uma felicidade, chorou, faceiro, que ele queria um mano. Ele via, ele tinha 3 anos e uma vez no carro, estava indo para o aeroporto para um congresso e ele nos disse assim: mãe, o mano tá aqui. E nós, e isso, tu vê, foi isso em 2019 e eu tive essa perda em 2021, tipo, 2 anos antes.
que não sei se era esse também, né? Mas enfim, e aí depois, um ano depois eu engravidei, daí veio o Joaquim, belo, faceiro, Sim. e eu tenho dois meninos lindos aí. E esse que era um menino também, que eu tinha feito até sexagem. No dia que eu descobri a sexagem, eu tive o sangramento e perdi. Era outro menino. São três Mas, Ju, mosqueteiros, eu me esse aqui. lembro que tu viveu isso, porque nós trabalhamos juntos lado a lado, viu, Cris? Isso que eu sei da história da É Ju. tão engraçado que eu tenho os dois aqui, né, na minha correntinha, e quando eu fui fazer um procedimento, acho que eu não me lembro o que que foi que eu fui fazer, e eu perdi um dos bonequinhos, e aí daí comprei outro, né? E aí um tempo atrás eu tava tocando numa banda e o pessoal da banda, a gente foi ensaiar na casa da cantora. E aí, umas semanas depois, ela chegou e me disse assim: Ah, eu achei lá na casa esse bonequinho, de quem é? E aí achou outro. E aí eu digo: Ah, eu acho que é meu, porque é igual ao que eu tinha, né? Só que eu já tinha comprado e aí não tinha me dado conta, mas eu tinha perdido. Aí no fim eu tenho os três bonequinhos, tu vê Na Que que verdade, coisa, você né? achou que tinha perdido, Juliana. eu achei que Achou eu tinha que perdido. Aí, como aqui não, ainda não consegui botar, eu boto numa pulseirinha no punho esse. Eu acompanhei todo esse processo Ai, da Ju, todo é. esse processo. E Ju tem uma paciente minha, na época, eu me lembro lá no hospital, ela tinha, e todas as vezes que ela vai no consultório, tá, ela lembra, perdeu também a criança assim, poucas semanas, ela lembra do aniversário, reza, olha, gente, eu me emociono. Ah, eu lembro da data provável do parto. Eu me lembro todo ano do dia que eu perdi, que foi bem na véspera do 20 de abril. Eu me E aí lembro, é que eu digo qual assim, é a bênção do espiritismo, né? Não só para quem passa por isso, para entender que não acaba aqui, mas é. quando você tem filhos vinculados e apresenta isso dessa forma, eu tive um caso de uma paciente que a neném dela tinha síndrome de Patau. Tinha uma oleprosencefalia grave, a gente acompanhou a gravidez inteira, e foi aquele sofrimento, e nasce, fica na UTI. Ela tinha um filho mais velho, mas o filho foi o tempo todo acolhido nesse processo, e a neném, óbvio, veio a falecer depois de um tempo, e ela chamava Ana. Bom, eu não vou lembrar agora. Eu sei que ele, numa festa de criança, assim, ele estava numa festa, e aí caiu uma purpurina. Sabe aquelas coisinhas que estouram no céu? E ele conseguiu achar uma no chão que parecia as iniciais da irmã. Era um nome curtinho. E aí ele chegou para a mãe dele e falou assim: Olha, mãe, a minha irmã está aqui. Então ele também entendia que não era, não acabou quando ela morreu, que ela continuava e eles continuavam se conectando e se amando e mantendo essa união, né? Isso foi muito legal. Muito lindo. Alten, quer fazer alguma pergunta ali, Alten? O Alto sempre está nos contribuindo aí, sempre participando aí. Oi, oi, oi. Tá no mudo, tá no mudo, tá mudo. Alten, depois tu vai falar, Mariana. O Alten, cadê o Alten? Brigando com o computador para variar. Ah, depois a Mariana vai falar também. Eu reencarnei sem qualquer curso de informática, esse é o problema. Eu fui olhar uma informação que eu acho muito interessante, eu fui confirmar que os chineses comemoram aniversário, ou comemorariam o aniversário na data que eles entendem que foi a fecundação. Então, eu estava confirmando essa informação. Mais uma vez, um amigo me informou isso, que os chineses comemoram na data da fecundação. Eu faço algumas considerações em sala de aula sobre isso e, aliás, convidei a Irvênia, nossa amiga, amiga de todos, e tem mais um amigo que é clínico veterinário para escrever um livro exatamente sobre clínica veterinária, neuroclínica, anatomoclínica, mas numa perspectiva diferente, que é a questão dos animais, como a Irvênia diz, serem nossos companheiros no processo evolutivo. Então, desculpe, até saiu isso meio fora do nosso assunto aqui, mas é uma questão importante também esse processo de geração, genes de vida também nos animais, né? Sempre me pergunto muito sobre isso,
tantos cães que eu já tive, tantos gatos que eu já tive, de vez em quando eu fico pensando, será que algum deles já retornou? E aí, Cristiano, eu fiquei pensando, desculpa, a pergunta pode ser boba, mas por que que não é o reencontro, e sim o encontro de duas almas, o título do teu livro? A gente teve não foi discussão, assim, foi uma inspiração, porque por definição, alma é o espírito encarnado. Então, por isso que é o encontro de almas encarnadas. Ou seria o reencontro de espíritos. Esse foi o contexto que a gente pensou. Que não fui eu que pensei, não, foi o Conrado. Eu tive a intuição do nome, eu cheguei com o nome, e aí, quando eu falei para ele, ele falou assim: Olha, faz sentido, porque se fosse encontro de espíritos, teria que ser reencontro. Mas como é de almas e alma é espírito reencarnado, faz sentido. Foi mais ou menos esse o pensamento. É. Você estava falando ontem dos animais e da importância deles na nossa família, tudo. Eu tenho dois gatos e um cachorro aqui. E ontem mesmo eu estava conversando com meu filho sobre isso, que eu soltei assim, eu já sei a próxima raça do gato que eu vou querer. Falei para ele, ele falou assim, mas mãe, você tá mandando embora os nossos gatos? Ele falou assim, não, você vai pegar agora? Eu falei, não, filho, depois que os outros, que eles desencarnarem. Ah, mas você tá mandando embora os nossos gatos? Eu falei, não, não. Eu tô ajudando eles a achar onde eles vão reencarnar quando eu for trazer eles de volta para casa. Eu já tô avisando com a raça para eles já se programarem. Perdão, já eu tinha Pode, pensado. pode falar, depois da Maria. Tem tempo, fica tranquilo. Fica com Essa tempo. questão de surgimento de órgãos é muito importante. Eu, quando dou aula de coração, eu escrevi uma vez um livro de poesias e um dia o meu coração me escreveu uma poesia, dizendo quem vai me levar daqui será ele. Eu adoro aula de coração. Se um dia, se eu pudesse ser um órgão, eu queria ser coração. Então eu dou aula de coração e fico uns 20 minutos fazendo assim com as mãos, explicando que é sístole, diástole e tal. E, enfim, essa questão de coração me chama a atenção a relação que se entenderia, alguns entendem como vida, a questão de movimento. Não vem no movimento um tipo de vida, mas vem no coração um tipo de vida, que para a espécie humana, com 3 semanas e meia, 4 semanas, já só temos células de miocárdio pulsando, né? Então já seria também um princípio de vida. E também logo após o nascimento, o coração não está formado. Aliás, ele sofre, é quando ele sofre grandes transformações. E outras transformações que a gente vai tendo ao longo da vida. Aos 71 anos, eu tenho certeza que eu não formatei, não terminei a formação do meu espírito ainda, que é o principal. Esse coitadinho infantil que eu fico pensando sobre isso, né? Mas a questão do sistema nervoso eu acho interessante. 25 anos, tanta coisa que a gente descobre sobre o sistema nervoso que eu acho muito interessante. Pensar no surgimento, mas também dizer, quando nasce é que termina o crescimento. Não, 25 anos, como eu disse, sistema ósseo, nervoso, que termina, mas não para de se modificar. Isso que é interessante, não para de se modificar. Termina o crescimento, mas não para de se modificar. Era isso, desculpe. Muito obrigada. Não, muito obrigada pela tua contribuição, Walter. Perfeito, muito boas as observações. Mariana levantou a mãozinha aí, gente. Sim, estão me ouvindo? Sim. Eu tô com um problema no vídeo. Minha câmera tá fechando sozinha, então vai só o áudio mesmo, tá? Tá bem? Tá ótimo, querida. Queria agradecer a Cristiane como leitora, que eu tenho a obra, mas está emprestada, né? Aquele tipo de obra que não fica muito tempo com a gente. E aí eu emprestei para uma amiga gestante, aí ela já passou para uma outra amiga dela. E agradecer, assim, porque vários capítulos me auxiliaram durante a gestação, me esclareceram, me tranquilizaram, vamos dizer assim. E também compartilhar uma história que eu adquiri recentemente, que é do Chico Bento, da Turma da Mônica, que é. Deixa eu só confirmar o nome dela aqui. Ah, eu tenho daquela série Além Explode. da Vida. Isso, é E é uma lindo. historinha tão bonitinha para explicar para as crianças sobre, né, perda gestacional, sobre o desencarne, que eu achei que valia a pena, assim, compartilhar, sabe?
É uma Não história sabia, que Mariana, vou procurar me informar. Muito é além legal. da vida, da Turma da Mônica. Aham. E é com a visão espírita mesmo. E por coincidência, a irmãzinha do Chico Bento chama Mariana. Uhum. A irmã do Chico Bento, daquela historinha, lembra? Dessa historinha. Além da vida, Mariana. Achei Isso, aqui, achei aqui. é muito lindo. Eu tenho, Ah, vou tenho. dar uma olhada. Tu já leu, Ju? Já, eu tenho aqui. É lindo, amor. É do Luiz Hu, quem foi lá Isso. no Mednesp, viu que ele fez a animação da doutora Marlene, né? Ah, isso, tinha lá. Aham. Tem É, até foi vários ele desses. que fez, foi ele que fez. Então era isso. Obrigada, Cristiane. Eu que agradeço, Mari. Eu considero que esse livro ele não é meu, ele veio através de mim, né? Mas graças a Deus eu tive em todas as edições, seja na primeira, seja na segunda, muitas pessoas muito queridas que fizeram ele acontecer. Metade do que está escrito lá eu não lembro de ter escrito. Não foi psicografado, tá, gente? Não tem essa mediunidade, mas foi muito inspirado. E o mais agradável pensar a quantidade, quando eu penso a quantidade de livros que já foram vendidos. E aí eu penso a quantidade de espíritos que reencarnaram com uma nova visão, sendo que assim, às vezes não é uma gestante que está lendo, é uma evangelizadora que vai evangelizar um monte de gestantes. É, a propagação dessa nova forma de acolher um espírito reencarnante é uma gratidão imensa que assim, ainda bem que eu estou tendo essa oportunidade para resgatar certamente coisas que não foram tão bacanas lá atrás. Verdade, vá, perfeito. Muito bom. O Walter falou uma coisa importante aqui no chat, gente, que eu vou lembrar, viu, Cris? Ele falou que, de acordo com a cultura chinesa, a criança que nasce lá, ao nascer já tem 1 ano. Olha que interessante, Sim, em termos de 9 meses mais informação, que eu. né? Mas isso aí do livro é bem verdade, viu? E outra coisa, Cristiane, eu vi que lá na Medinesp o teu livro foi bem vendido. Estava conversando esse dia com a Márcia. O primeiro, eu acho que foi esse do domingo, se não me engano, que falava dos chakras. Pelo comentário que o pessoal falou. O segundo, acho que foi o da criança singular, e tu estava entre os primeiros. Não é questão da gente discutir melhor ou pior, mas a questão é que a linguagem está chegando nas pessoas. É isso que é importante. Olha que quantas coisas surgiram só do nosso grupo. Né, Juliana? Quanta coisa ali a Mamari falando, né, Juliana? Pessoas que passaram, né, por outras Se, situações, e é se for isso que eu acho pensar, legal, ele está não- ajudando muitas pessoas, né, querido? e não tem jeito, né? A gente, neste momento da nossa evolução, não tem outro jeito de encarnar se não for através do útero de uma mulher, né? Não tem como. Sim, Todo mundo reencarna, todo mundo passa por esse caminho, né? Mas o interessante do Mednesp é que o livro ele estava esgotado já faziam 2 anos, mas a editora não tinha dinheiro para imprimir e ele estava só na versão digital. E felizmente eles conseguiram para o Mednesp para também ajudar a divulgar, porque ali na hora da palestra, você sai da palestra, vai comprar o livro e você leva essa informação, né? E sim, leve, foi o que a Mariana falou, não é um livro de ficar em casa, né? Ele é um livro que você vai passando, vai compartilhando e vai espalhando, e esse que é o propósito, né? Que é o propósito maior, né? Passar para todo mundo, independente de quem. exatamente. Eu queria aproveitar, eu vi que a Flavinha está aí. Flavinha, tu quer fazer algum comentário? A nossa gineco do nosso grupo, Cristiane. Também tá muda. Tá muda, Flavinha? Nossa, eu não estava conseguindo tirar esse microfone do mudo. Eu quero dizer que foi muito interessante a aula da Cristiane, né? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, pode falar. E comentar, eu sou obstetra, Cristiane, eu amo obstetrícia. Quem está aqui no grupo sabe que é a minha cachaçinha. Eu me programo para tentar diminuir e não dá certo. Então vamos lá, vamos colaborar com essa parte, mas contar rapidinho que como a gente consegue realmente, com a ajuda da espiritualidade, fazer algumas coisas que com certeza auxiliam, né, no nosso trabalho. Eu tive agora, há 2 meses atrás, uma paciente que tinha uma ligação muito forte comigo e que teve uma trissomia do 18.
e queria muito aquele filho com 38 anos. E, enfim, foi uma gestação bem difícil. E a gente conseguiu que ele fosse no tempo dele, mas foi uma luta árdua, porque uma equipe da nossa cidade próxima aqui, que tem uma medicina fetal muito de ponta, queria interromper essa gestação. E ela sabe que eu sou espírita, mas isso nunca veio à tona nas conversas, e eu só dizia: eu posso te ajudar a amar ele enquanto ele estiver aqui com a gente e cuidar dele. Mais do que isso eu não consigo fazer, mas eu não te julgo, eu te respeito. O que tu decidires, o que vocês decidirem, o pai também queria interromper. O que vocês decidirem, eu tô contigo. Eu só não consigo te ajudar no que não for, né, recebê-lo da forma que for. E aí eles passaram a gestação nessa função e vai resolver e não vai resolver, mas ficou indo às consultas. E ele foi a óbito com 32 semanas intraútero e foi muito amado. E a gente teve que ir para cesárea porque induzimos o parto, não teve jeito. E fomos para cesárea e a gente recebeu ele, sabe? E ele foi o tempo dele. Eu fiquei tão feliz porque eu conversava com ele na barriga e falava que ele era amado, que ele não tivesse medo, que a gente estava tudo com ele, né? Era um menino. Então foi sofrido, mas a gente venceu e eu pedia muito que internamente, né, eu não falava para ela, mas que ela não tomasse uma decisão diferente, porque eu só dizia uma coisa, eu só acho que tu vai ter duas dores se tu tomar essa decisão de interromper, porque a gente não sabe se ele vai sobreviver e o quanto ele pode sobreviver, porque a gente sabe que o índice de óbito é muito alto. Mas tu sabes que tu foi com ele até o final. Se tu interromper, tu não deu nem o tempo dele, tu vai sofrer do mesmo jeito. Então, é o que eu penso, mas essa dor só vocês estão sentindo. Mas foi, gente, ele venceu, né? No tempo dele, ele foi até 32 semanas, foi muito doído, mas no fundo eu acho que era o que ele precisava, né? E a gente consegue ajudar de alguma forma, né? Você sabe, Flavinha, que no Medinesp a gente teve a presença da doutora Puhalski, que ela é uma das grandes pesquisadoras de espiritualidade na terminalidade da vida. E ela contou um caso que eu assisti a palestra, mas na hora que eu fui falar sobre aborto ali no palco, me caiu uma ficha que faz todo sentido. Ela teve uma paciente que estava com uma doença terminal e que a paciente tinha optado por fazer a eutanásia. E ela não faz. E aí ela explicou para a paciente, olha, eu não faço isso, tal. Detalhe, só um parênteses, ela tinha perdido o pai recentemente. Ela acompanhou todo o processo de desencarne do pai de uma maneira acolhedora, harmoniosa, como ela sempre preconiza. E aí aconteceu muito próximo a essa paciente. A paciente optou por fazer a eutanásia, fez, e no dia que ela passou pelo quarto da paciente, percebeu que ela estava sozinha, que ela não tinha ninguém naquele momento. E ela se compadeceu e falou: olha, eu não faço, mas eu não vou abandonar ela nesse momento. E entrou e acompanhou a eutanásia dela. E aí perguntaram para ela, falaram assim: doutora, o que que a senhora achou? E ela explicou que a sensação que ela teve foi: enquanto no caso do pai dela aconteceu de uma forma suave, natural, respeitada e acolhedora, na paciente da eutanásia foi automático. E o que me caiu na mente nessa falando sobre aborto é justamente isso. Um feto mal formado tem pouco prognóstico quando nasce? Tem. Mas você tem duas oportunidades de fazer essa trajetória. Ou você interrompe ali de forma automática e gera essa fração que vai fazer falta lá na frente, ou você faz que nem o caso dessa paciente que você acompanhou. Permite que esse espírito vivencie esse processo, dando tempo para que ambos entendam que essa separação vai ser necessária. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. E poder oferecer isso ao seu paciente. E essa que é a beleza, mais uma vez, do espiritismo. Eu
tenho a certeza que não existe uma pessoa que passe pela minha prática médica que não seja por um motivo específico. O que eu vou fazer para ela, o que ela vai fazer para mim, isso é essencial. Se eu vou aproveitar a oportunidade ou não, já é minha responsabilidade. Se eu vou estar no piloto automático e deixar passar, ou se eu vou aproveitar para fazer a diferença na vida daquela paciente. E eu acho que essa é a beleza da nossa profissão, e não só da nossa profissão médica em específica, mas de todo aquele que tem o contato com o próximo com um olhar diferenciado, com um olhar cristão, onde você entende que aquele momento é um momento de troca do que eu tenho de melhor para te oferecer, independente do que você vai me dar de volta. Pode ser que você esteja num dia horroroso, você está xingando todo mundo, se ainda assim eu te tratar com amor e respeito, eu vou receber de volta o que eu encaminhei. Essa é a grande diferença. Verdade, É eu também concordo. fantástico, né? Obrigada, tá? Obrigada, Flavinha. Obrigada, Cris. A Débora quer falar. Pode falar e depois o Alto também levantou a mãozinha ali. Vou falar bem rapidinho, que a gente está se aproximando, eu acho, do final, né? Era tanta coisa que eu queria dizer, assim, que me passou ouvindo todos vocês, né? A maioria até nem conheço, estou conhecendo agora. Alten falando dos bichinhos, eu lembrei das gestações de uma gatinha que eu tive, que era muito arteira, e ela vivia na rua, ela voltava grávida. Era a mais novinha, né? E as outras duas não. Tanta coisa que vocês falaram, assim, que faz todo sentido, e tanta beleza, né, gente? Tanto na duas coisas, dois temas que são belíssimos, que é o espiritismo e esse novo olhar, a maneira que a gente tem de olhar as coisas e a gestação, né? Eu sou muito apaixonada por grávidas, né? Tive a oportunidade de trabalhar muitos anos no hospital com gestantes de risco, na casa da gestante, gestantes de risco e os bebezinhos na neonatal. E muita coisa a gente disse aqui que faz todo sentido, né? Ouvindo a Ju ali, ouvindo vocês, assim, será que também a gente talvez não acabe mudando essa forma até de falar, né? Será que a mulher perde um bebê, né? Acho que quando existe um aborto provocado, e pensado, escolhido, sim, é uma perda, porque tu está provocando uma perda, né? Hum, Interrupção, como vocês estão falando agora, e brusca. Mas a mulher, ela perde o bebê, ou, segundo a perspectiva espírita, hum, esse bebê, esse espírito, esse bebezinho, ele está encerrando o que ele veio fazer aqui. Então, a gente não está perdendo, ele nem está indo embora, está encerrando, né? Acho que fica uma maneira talvez mais leve da gente sentir e se referir a isso, né? A gente não está perdendo, a gente está cumprindo, vai sentir saudade, porque naquele pequenino tempo se criou um vínculo, né? Quem teve grávida aqui sabe, né, que realmente a gente, no momento que sabe que está grávida, já começa a falar com aquele bebezinho, né? E muito linda essa informação que tu trouxe, Alessandra, Cristiane, de Cristiane, de que às vezes os bebês vêm, né, para cumprir, porque precisam daquele carinho, precisam daquela energia, né, porque o espírito está meio perdido e tal. É isso que ele precisa. Então, se é isso que ele precisa, vai escolher uma mãezinha, um útero, um lugarzinho para ele, para fazer aquilo e depois ele vai, né? Então aí não é uma perda. Eu fiquei muito pensativa, muito filosófica, assim, meu coração sai daqui quentinho. obrigada, Débora. Alten, tu vai ser o último depois. Então pode falar, Alten. Eu tinha desistido, mas desculpa, Não, não, mas eu aprendi com eu os não professores. desisti de ti. Pode Uma falar. das coisas que eu aprendi com meus professores é chatice, assim, precisão. Gravidez, eu tenho conhecimento de gravidez ectópica, que teve sucesso. Tu disseste, Cristiane, só pode ser através do útero. Gravidez ectópica que teve sucesso. Incrível, fixando-se intestino, e eu sei de uma que foi no fígado, a nidação. Claro que é uma gravidez, aí também tem já um processo reencarnatório difícil, né? É Essa uma está mãe. retratada no Grey's Anatomy, Alten. Se um Desculpa. dia você quiser. Tem um seriado, Grey's Anatomy.
Sim. que conta a história de uma ectópica no fígado. Tá Ah, pois é, não retratado é, lá essa desculpa, história. era só. Eu gostei tanto da tua fala, só essa Não, questão. eu tô dizendo que caso você um dia precise ilustrar para alguém essa história que você vivenciou, você pode usar essa referência para ilustrar, Vou que ver. é bem interessante. Era só isso. Obrigado. Cris, assim, às 9h30, a gente gosta de 21h30. O Mário, nosso representante aqui da Liga Espírita, pertencente à FERGS, né, Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Ele participa aqui com a gente, viu, Cristiane? E ele estava agradecendo muito a tua exposição, né, a oportunidade de estar aqui aprendendo aqui contigo, né? Então, obrigado pela participação, viu, Mário? Gente, mas como é 21h30, eu acho que foi bastante discutido, como a gente já imaginava, né, Cris? Tu viu que o pessoal gosta aqui de comentar, viu, Cris? Eu te Bom, falei, isso é bom. Isso é bom. né? O pessoal gosta de perguntar, de falar, eu acho muito bom, né? O pessoal é bem participativo. Eu vou te agradecer imensamente, viu, Cris, pela oportunidade, pela tua aula, pela tua discussão, que tu vê que suscitou tantas dúvidas, discussões, reflexões, né? Eu acho que foi muito bom. Te agradecer profundamente por esse momento e eu gostaria de pedir para a Flavinha encerrar para nós a nossa atividade de hoje. Pode ser, Flavinha? Só antes da Flavinha encerrar, posso só falar uma coisinha final? Pode, Antes de mais nada, claro. obrigada, eu que aprendo com vocês. E só um bastidores prático dessa história toda, né? Eu construí o livro, criei o livro, apliquei na minha gestação, mas sabe qual é o grande aprendizado dessa história toda? É que esses espíritozinhos que vêm na nossa barriguinha, eles têm a vontade própria. Então não dá para ser perfeito, né? Não existe mãe perfeita, não existe gestação perfeita. O que existe é disponibilidade para ofertar o que eles precisam e nem sempre o que eles precisam é o que a gente acha melhor. Esse é o grande aprendizado dessa história toda. Beleza, é verdade. Obrigada, viu? Obrigada. Mas obrigada de coração. A tua aula foi simplesmente maravilhosa. Como eu já imaginei, já tinha assistido lá no Medinese, um grande aprendizado para todos nós. E, gente, vamos comprar o livro da Cristiane. Quem não comprar, vamos compartilhar, vamos ler, porque eu acho que não dá para a gente parar por aqui. Quantas pessoas podem estar esperando por esses ensinamentos, né, gente? Muito agradecida, viu, querida? Eu que agradeço. Flavinha, pode encerrar então, Flavinha? Posso sim, estão me ouvindo? Sim. Então a gente vai com o coração aquecido, como disse a Débora, todos neste momento, né? Somos poucos fisicamente, mas com certeza muitos colegas, amigos, espíritos que estavam conosco, né, nos trazendo a intuição para a Cris, para essa discussão fantástica de aprendizado, de melhora de cada um de nós. Então, a gente agradece muito o amparo, a união, a nossa AME Pelotas na figura da Verinha, unindo, harmonizando, batalhando para que a gente possa estar sempre junto e unido. E neste momento, agradecer a Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, que está sempre conosco, nos fortalecendo nos momentos de maior desafio, nos carregando no colo e também fazendo com que a gente possa sempre enxergar que cada um de nós pode fazer um pouco mais, né, dentro do que a gente pode, nos nossos limites, mas auxiliar essa nossa humanidade tão carente ainda de amor, de união e desses sentimentos verdadeiros que essa doutrina bendita nos traz e nos conforta. Então, nós agradecemos a espiritualidade amiga que esteve conosco, nos despedindo na noite de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Sim, sim. Obrigada, viu, Flavinha? Gente, obrigada, boa noite. Boa noite. Estava Beijão muito para bom, coisa boa. muito Boa bom. noite.